Como foi a sua infância? Como você era quando criança? Foi uma infância muito boa. Eu sempre fui uma criança muito animada, muito comunicativa, sempre gostei muito de falar. Eu era um papagaio, vivia conversando um monte com a minha mãe. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, a gente sempre brincava muito em casa, se divertia muito. Foi uma infância muito feliz, não tenho o que reclamar. O que você enxergou de limitação ao ficar doente? Foi muito difícil, principalmente ter que parar de fazer aquilo que eu mais amava. Então, foi um período que eu já estava trabalhando, o que foi algo bom. Eu não deixei de trabalhar, eu só fiquei um tempo afastada, eu fiquei um mês em casa, enquanto eu me recuperava das cirurgias e tudo mais. Mas eu dançava e era algo que eu amava muito. E quando eu tive que parar foi algo muito difícil, que doeu muito em mim. Então eu parei antes mesmo de fazer as cirurgias, porque eu já sentia tanta dor que eu não conseguia dançar. E foi algo que infelizmente até o dia de hoje eu não consegui voltar a fazer, por mais que seja algo que eu gosto muito, muito, muito. E isso foi o que eu mais senti falta. Como foi o apoio dentro da sua casa? Indescritível. Não tenho nem palavras para expressar. Foi uma época muito difícil. Estava no meio da pandemia. É uma situação extremamente sensível. É muito difícil de se passar, só que eu tive os meus pais dentro de casa junto comigo, que eles estavam do meu lado a todo momento. Sempre que eu precisava, eles me davam um abraço, falavam, vai ficar tudo bem. Eles foram muito positivos em todo esse tempo assim, de descoberta das cirurgias. Eles estavam lá para me ajudar, para cuidar de mim. Minha mãe me deu banho. E a minha irmã e o meu irmão, eles estavam longe, só que foi o apoio psicológico mais perfeito que teve. Então, eu sempre conversava com a minha irmã, com o meu irmão, a gente realmente se expressavam para o outro, eles me ajudaram muito a me manter firme. Foi o que me manteve firme nesse período tão difícil da minha vida. Como que você descobriu? Era um sábado e, como eu já falei, eu dançava. Então eu estava pronta para ir para o balé, eu estava de colã deitada na minha cama e eu senti uma pontada muito forte no meu peito. E nisso que eu senti essa pontada, eu coloquei a mão e eu senti o caroço. Então, quando eu senti, ele já era bem palpável. Logo depois que eu senti, eu contei para minha mãe, falei para minha mãe, como era um fim de semana, não tinha muito o que fazer. Mas na segunda-feira seguinte a gente já foi pro médico, assim, de primeira. E a médica fez alguns exames. Foi muito difícil descobrir o que eu tinha. Eu fiz ultrassom, o ultrassom não dava um diagnóstico. Ela passou uma biópsia para eu fazer, fiz a biópsia foi para Londrina. Não conseguiram chegar num diagnóstico também. E depois dessa biópsia, que deu 60% de chance de ser algo maligno, a gente veio para Maringá para consultar com um mastologista. Nisso, o mastologista fez a cirurgia, onde ele tirou só o tumor. Tentaram chegar no resultado aqui em Maringá, não conseguiram chegar no resultado de novo. E o tumor teve que ir para São Paulo, capital, para lá eles conseguirem chegar no resultado. E aí foi quando a gente ficou sabendo que eu tinha câncer. Você já tinha ouvido falar de alguém jovem assim ser diagnosticado com câncer? Nunca tinha visto ninguém, tanto que quando tudo aconteceu foi um susto enorme. A princípio, quando eu senti primeiro o nódulo ali, que a gente estava naquela loucura de fazer o exame, acredito que todo mundo ao meu redor estava muito com a cabeça de não vai ser nada, ela é nova demais para ser alguma coisa, né? Não tem como ser alguma coisa, ela é tão nova. Câncer de mama acontece só com gente para cima de 40 anos. Então, tinha muito esse pensamento. E
quando veio o diagnóstico de que realmente era câncer, e não só de que era câncer, como era um câncer muito difícil de acontecer, ele é raro, e foi um verdadeiro susto. Aí a gente, assim, bateu um choque de realidade, porque eu nunca tinha visto ninguém passar por isso. Nenhuma amiga minha nunca na vida falou sobre fazer um autoexame em casa ou fazer algum exame para acompanhar, nem nada do tipo. E eu até mesmo não tinha nenhum parente próximo que tinha tido câncer de mama. Então, quando eu recebi o diagnóstico, todo mundo ficou muito em choque. Foi aquela coisa muito assustadora, porque a gente nunca tinha ouvido falar naquilo. Como assim uma menina tão jovem ter um câncer tão nova? Então foi difícil por causa disso, a gente nunca tinha ouvido falar nada sobre. Outra coisa também ligado a isso foi que depois que eu fiquei doente, como foi algo muito cedo, a família inteira ficou super assustada, ninguém entendia o porquê que isso estava acontecendo, acabou afetando muito. Então eu tive uma prima, na verdade ela é prima da minha mãe, só que sempre foi muito próxima nossa da família, que depois de ver tudo que eu estava passando, ela resolveu fazer um autoexame. E nisso que ela fez o autoexame, ela sentiu um nódulo. E sentindo o nódulo, ela correu para o médico também. E acredito que foi um mês depois, ela recebeu o diagnóstico de câncer. Então, depois que eu fiquei doente, ela viu tudo que eu estava passando. E nisso ela resolveu procurar ajuda e hoje, graças a Deus, ela tá bem, ela fez todo o tratamento, acredito que ela terminou o tratamento já, tá se recuperando. Então, Lari, me diga, como é a relação com a sua irmã? Então, eu e a Mabel sempre fomos muito próximas. Eu, como irmã mais velha, acho que sempre tive essa questão de cuidar e ter ela como uma irmãzinha, assim, a gente dividia quarto, convivia muito junto, brincava juntas. E acho que sempre foi uma relação de muito carinho e cuidado entre a gente. Então, como foi quando sua irmã recebeu o diagnóstico de câncer para você? Pra mim foi bem difícil. Eu morava longe, em outro estado, e foi algo meio inesperado porque aconteceu tudo muito rápido, sabe? Pensar que poderia ser um câncer, né, e não ter essa certeza. E depois acompanhar tudo de longe. Eu só fui ver ela depois que ela tinha feito a cirurgia e já tinha acontecido tudo. Então, assim, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu tentei estar muito próxima para poder cuidar dela da melhor forma que eu podia, assim, no momento. Quais foram os seus sentimentos ao passar por esse momento estando longe dela? Eu acho que foi muita vontade de estar perto. Acho que a gente sempre teve uma conexão muito forte, sabe? Conversava com ela, então assim, foi muita angústia porque a gente estava numa pandemia, eu não podia vir pra cá tão facilmente, na época não tinha nem ônibus interestadual pra gente estar juntas, mas eu acho que foi de tentar também dar muita força pra ela, sabe, tipo, parecer da segurança. Eu acho que ela precisava, era o que eu sentia que ela precisava, então eu tentei ser a irmã mais velha, assim, que ela precisava, sabe? Tendo a experiência de ter alguém na família que tão jovem teve câncer, mudou sua percepção em relação à doença? Com certeza. Eu acho que, assim, era algo que a gente sabe que tinha que se cuidar e tudo mais, mas ver a realidade como acontece tudo tão rápido, fez com que no mesmo mês, eu mesma estivesse correndo atrás de um médico para ver se estava tudo bem também. Até porque a gente dava uma relaxadinha, ia, né, tipo, a cada 1 ano e meio, 2 anos, mas foi algo que a gente prestou atenção, que se não fosse ela se cuidar e olhar nela mesma, ela não teria descoberto. Então acho que foi um sinal para todas as mulheres da família, sabe? Acho que ver alguém tão nova assim alertou muito a gente e fez a gente tomar muito esse cuidado com a nossa saúde também. Algo na sua rotina de cuidados mudou? Sim, eu
comecei a procurar mais médico frequentemente, né? Tipo, ao menos uma vez ao ano fazer exames pra ver se tá tudo certinho. Por mais que a gente soube que não é um câncer de fator genético, né? É outro tipo, mas ainda assim fica esse medo, né? A gente sabe tudo que ela passou, de como foi difícil pra todo mundo, então acho que é um sinal, assim, pra gente se cuidar. Então, tô sempre de olho, tô sempre cuidando um pouco mais da minha saúde. E acho que isso foi bem positivo nesse lado, sabe? Você tem algum conselho para todos esses jovens após ter passado por essa experiência? Tenho. Não se apavorem. É um processo muito difícil, que demanda muita maturidade, que infelizmente a gente tem que criar. É preciso manter a cabeça no lugar e confiar no processo, porque tudo dá certo no final. Busquem ajuda assim que vocês sentirem alguma coisa diferente, porque prevenção é o melhor tratamento, é melhor prevenir do que remediar. E não caem nesse papo de que jovem não tem câncer, porque isso é uma mentira, eu sou a prova disso. Infelizmente acontece muitas vezes mais frequente do que a gente imagina. Então se cuidem que no final tudo fica bem.